Bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul, onde nós vamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Deus. Amém? Unidos e invencíveis. Diga isso. Unidos e invencíveis. Aleluia. Nós vamos entender pela palavra de Deus, nesta noite, aquilo que o Senhor deseja da sua igreja, aquilo que o Senhor quer de todos os seus filhos que compõem a sua igreja. Amém? Está escrito no livro de Salmos 133, versículos 1 e 2. Ó, diga ó. Diga ó. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e cresce e desce para a gola de suas vestes. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos entender a vontade do Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus santo, Deus bom, Deus maravilhoso, a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Mais um dia, Pai, em Tua casa. Mais um dia, Senhor, ouvindo a Tua voz, louvando e adorando o Teu santo nome como congregação, como igreja, Senhor. Conhecemos, Senhor, a Tua verdade, conhecemos a sã doutrina e estamos aqui, Senhor, firmes nesta doutrina. Estamos aqui, Senhor, em obediência ao nosso chamado, Senhor. E por isso, Deus, te agradecemos. Por isso, Senhor, te louvamos pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, por nos ensinar pelo Teu Santo Espírito a nos portar como filhos legítimos, Senhor. A nos portar, Senhor, como obedientes à Tua palavra e à Tua voz. Mais uma vez eu lhe peço, Senhor, use a minha vida, a minha boca, para falar aos Teus filhos, Senhor, a respeito da Tua vontade, assim como Tu tens feito, assim como Tu tens trazido, Senhor, pelo Teu altar, a Tua verdade, Senhor. Obrigado, Deus, por mais esta noite. Obrigado, Senhor, pela paz que inunda os nossos corações, Senhor. Sabemos que estamos sendo cuidados por Ti. Por isso eu Te agradeço, Pai. Usa a minha vida, usa a minha boca, que eu seja um instrumento de valor nas Tuas mãos e que a Tua verdade, Senhor, seja anunciada neste lugar e alcance aos corações dos Teus filhos, Senhor, aqueles os quais o Senhor de antemão escolheu, predestinou, Senhor, para estarem debaixo desta graça, para estarem, Senhor, caminhando por esta graça, que eles sejam alcançados e tenham os olhos iluminados para o Teu louvor e para a Tua glória. E toda a igreja diga amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres salvos por Jesus, homens e mulheres herdeiros, cordeiros com Cristo,
de todas as promessas de Deus. Todas as mais de 7.000 boas promessas que Deus relata em sua palavra, povo de propriedade exclusiva de Deus. Reino de sacerdotes, nação santa nesta terra. Nós vamos hoje falar a respeito de união e unidade. Um assunto que é muito difícil entre os crentes. Um assunto difícil de ser vivido entre os crentes. Mas o Senhor, Ele não desiste nunca. E jamais desistirá do seu propósito para a sua igreja. A vontade de Deus é que a sua igreja viva em união, viva em unidade. E a unidade, amados, é uma chave para a nossa intimidade com o Senhor. O povo de Deus, ele erra quando ele pensa que ele sozinho pode alguma coisa. Amados, se não tiver a unidade, se ele não estiver envolvido na unidade da igreja, ele não tem as orações respondidas pelo Senhor. Então Deus leva muito a sério o relacionamento dos membros de seu corpo. Deus não quer individualismo para os seus filhos. Deus não quer pessoas individuais dentro da sua igreja. Então isso é muito importante nós entendermos, recebermos este conhecimento. Por quê? Nós temos que ter o cuidado, amados, ao extremo, com pessoas que causam divisão dentro da igreja. Pessoas que querem causar situações dentro da igreja. Pessoas que não estão se sentindo confortáveis dentro da igreja. Pessoas que não estão recebendo a palavra como deveriam receber e vivê-la como deveria vivê-la. Eu gostei muito de uma expressão que o nosso amado diácono Johnny usou aqui na segunda-feira de oração. Ele disse assim: olha, se a palavra está incomodando, comece a obedecer a palavra. Ela vai deixar de incomodar. É algo que é verdade, irmão. A palavra incomoda quando? Quando não se obedece à palavra. Então, quando se passa a obedecer a palavra não incomoda mais. Então, essa é uma verdade para a igreja de Jesus. Porque nós vemos nas igrejas pessoas causando divisão nas igrejas. Pessoas que desagregam, pessoas que dividem, que separam. E estas pessoas, igreja, ouçam, elas prejudicam o corpo de Cristo, elas prejudicam a obra de Deus. Então, as pessoas que se retiram da igreja, que quebram a sua aliança com Deus, com o Senhor e com os irmãos, os quais Deus determinou para caminharem juntos, estas pessoas, irmão, elas terão o seu relacionamento com Deus limitado. Amém? Elas terão um relacionamento com Deus diferente daqueles que estão em unidade, daqueles que estão em comunhão, daqueles que estão lutando pelo Evangelho, daqueles que estão lutando pela verdade bíblica, daqueles que estão lutando pela santidade, qual o Senhor nos instrui a viver. Então, aquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja deve ser completo. Amém? Então, através do quê? Da vida dos santos, para que tudo que o Senhor determinou se manifeste através da comunhão do seu povo. Então é muito importante esta comunhão dos santos. É muito importante esse relacionamento entre os santos. Às vezes, amados, tem
pessoas dentro da igreja que não conversam com determinado irmão. Pessoas que estão dentro da igreja que não têm um relacionamento, sabe, de amor com o irmão. Isso é frieza espiritual. Isto é desobedecer à vontade do Senhor, quando a ordem do Senhor é o quê? Viver em unidade. A igreja de Jesus, se não mostrar unida, ela não é de Jesus. Isso eu falo aqui com todas as letras, irmãos. Uma igreja que se diz ser de Jesus, se não é unida, não é de Jesus. Pode estar se falando de Jesus, mas não é de Jesus. Porque a ordem de Jesus é que vivam os irmãos em união, em unidade. Então, a Bíblia, ela relata, como no versículo que nós lemos, que a união é como óleo. Amém? O óleo, o que o óleo tem na sua composição? O óleo tem na sua composição uma propriedade que reduz atrito. Amém? O óleo ele faz deslizar, o óleo faz escorregar. Então, nós podemos ter a comunhão, nós podemos ter os relacionamentos sem atritos, mesmo com as diferenças de cada um. Porque cada um de nós aqui temos as nossas diferenças. Ou seja, a igreja ela é formada por pessoas diferentes. A igreja não é para ser uniformizada, pastora. A igreja é para andar em unidade. A igreja é para viver em união. Ou seja, pessoas diferentes, com estilos diferentes, vivendo numa mesma visão, no mesmo propósito, num mesmo caminhar. Quem está entendendo, diga amém. Então, apesar, de todas as diferenças, é possível se manter, se ter um bom relacionamento, se ter a comunhão, se ter a união que Deus manda a sua igreja ter e viver. Então nós vamos entender que viver em união, amados, a Bíblia diz que é bom. Deus diz que a igreja viver em união é bom. Se eu discutir com isso, eu estou discutindo com Deus. Se eu não aceitar isso, amados, eu estou discutindo com Jesus. Eu estou dizendo para Jesus que ele não tem razão. Amém? Então nós vamos agora nos aprofundar neste ensinamento. Número 1, pastora. A base bíblica que sustenta a doutrina da união. Vamos ver. 1 Coríntios 12, 12 e 27 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então, no meu individual, o que eu sou? Membro do corpo de Cristo. Ok? Então, eu preciso entender que Jesus, ele é a cabeça deste corpo. Ele comanda todos os membros deste corpo. E só ele pode promover esta união, irmão. Se esta união não for promovida por ele, não tem como. Com a nossa própria força, nós não vamos conseguir. Amém? Então nós temos que entender que nós temos que ser em tudo guiados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo guia os meus passos, então esta união é possível. Esta unidade é manifesta. Ok? Então o viver em unidade é o quê? É nós vivermos em um sentido único de propósito. Ouça bem o que é viver em união.
Viver em união, amados, é o estar vivendo com outras pessoas num sentido único de propósito, de compromisso. É eu me mover em direção a um objetivo comum, a uma direção que é dada por Deus, apesar das nossas diferenças. Então, isso é unidade, isso é união. É o estar no mesmo propósito. É eu caminhar com o mesmo compromisso. É eu me mover em direção àquilo que é um objetivo comum. João 17, 11 e 20 a 23 diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Esta é a oração que Jesus fez pelos seus antes dele ser entregue à cruz. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Você quer aplaudir a palavra do Senhor? Glórias a Deus. Glórias a Deus. O amor de Jesus, irmão, deve ser manifesto através da nossa união. O nosso vínculo como crentes neste mundo tem que ser um testemunho para o mundo. Amém? Então, muitos nos chamam, às vezes, de fanáticos, de escravos ou de carola, né? Está todos os dias no culto, está todos os dias na igreja, não é? Mas, amados, essas mesmas pessoas que às vezes nos chamam disso, lá no íntimo, essas pessoas sabem que há algo muito importante que nos leva a sairmos de nossa casa e nos juntarmos. Por mais que eles não queiram reconhecer isso a fundo. Mas lá no íntimo, alguma coisa, sabe, eles ficam se questionando. Falam, puxa, todo dia ela vai para a igreja, todo dia, e não falta um dia, não falta um culto. O que tem de tão importante lá? Estão entendendo? Então, nós precisamos valorizar mais nossa união. Amém? Então, o valorizar mais nossa união vai dar testemunho ao mundo. O nosso vínculo, igreja, é um testemunho para o mundo que o Senhor e a fé que nós pregamos são reais. Que Jesus é real. E que a nossa fé, ela verdadeiramente produz resultados. Então, se estivermos funcionando em conflito, em desunião, ao invés de unidade, ao invés de união, Deus, ele limitará a sua obra na nossa vida. Nós temos que entender isso. Então, nós aprendemos, saímos de um aprendizado sobre alianças. E hoje o Senhor vem e nos fala a respeito de união, de unidade. Então nós temos que honrar as alianças com Deus
e as alianças que ele nos estabeleceu. E uma das alianças é entre irmãos. Entre irmãos. Então, se eu não honrar isso, amado, se eu não entender esta unidade que Deus quer para a sua igreja, nós vamos ter na nossa vida uma obra limitada, tanto pessoal como no coletivo, como na vida da igreja. Eu oro ao Senhor, eu peço ao Senhor que isso não aconteça. Eu não quero ver a obra de Deus paralisada ou limitada ou travada por falta de entendimento dos membros do corpo de Cristo. Porque eu estou aqui, amados, para ensinar a igreja a viver em unidade, a ensinar a viver a igreja em união com a doutrina, com a palavra que tem sido nos ensinada. E não estou aqui para promover discórdia. Eu não estou aqui neste altar para promover confrontos. Pelo contrário, estou aqui para trazer a paz. Amém? Então, não pode haver relutância com a palavra de Deus. Para que haja união completa, unidade completa, não pode haver relutância com a vontade de Deus, com a direção de Deus. Quem nos dá a direção aqui é Jesus Cristo. Então, Ele está nos dizendo, igreja, é por aqui. Então, nós vamos dizer o quê? Sim, Senhor, nós vamos por aí. Agora, quando o Senhor vem e diz, igreja, é por aqui, e uns começam, não, eu não vou, não vai ser assim, não, vai ser do meu jeito, isso não agrada ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Número 2. A união na horizontal é a certeza de vitória na vertical. Glória a Deus. A união na horizontal, igreja, é a certeza de vitória na vertical. Nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada, irmãos, várias evidências de que Deus recompensa o seu povo quando este se mostra em união. O povo se mostra em união, obedecendo a direção de Deus, pode esperar que vem recompensa de Deus. Josué 1, 16 a 18 diz assim: então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Olha o que o povo falou para o líder. Não tinha nenhum lá, amados, questionando com o líder, não. Não tinha nenhum lá duvidando, sabe, do líder. Então Deus usa sim a boca do líder para dar direção. Nós temos neste ministério, amados, líderes levantados por Deus. Amém? Temos um apóstolo que é guiado pelo Espírito Santo, pelo Senhor, para dar direção ao povo de Deus. Temos um altar em São Paulo que imita este altar do Rio de Janeiro. Temos os bispos que chegam até a minha vida. E através da minha vida o Senhor traz para a tua vida a direção, a orientação dos céus para que você tenha uma vida em paz, para que você tenha uma vida bem-sucedida. Então, quando o líder fala, o povo, a resposta do povo qual é? Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés.
todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Olha o que o povo lá no deserto falou para Josué. Ou seja, o povo se uniu com o líder, amados, a ponto disso aqui, a ponto de dizer assim: olha, se alguém ir contra você, vai ser morto, nós vamos matar. Então, somente ser forte e corajoso. Então, o povo deu a força para o líder. Está entendendo? Ô Josué, ser forte e corajoso que nós estamos contigo. Nós estamos para te apoiar e não para ir contra você. Isso é união, isso é unidade. Amém, igreja? Então, o povo estava unido numa mesma frequência. O povo estava mostrando para Deus e para o seu líder o que é a fidelidade. E isso agradou o coração do Senhor. Isso trouxe resultados do Senhor para o povo. Porque é isso que Deus quer. Um povo que esteja na mesma frequência. Então, essas palavras, né, foi deste grupo que havia ouvido do Senhor algo que iria acontecer. Amém? Josué veio e disse: olha, o Senhor vai fazer isso, isso, isso. E eles estavam fortemente estimulados, crendo que aquilo iria acontecer. Isso aqui foi quando eles foram para derrubar as muralhas, os muros de Jericó. Deus deu a direção para eles. Deus deu a estratégia para eles. E vou dizer para vocês aqui, amados, a estratégia que Deus deu aqui para eles, com a permissão do Espírito Santo e com todo temor e tremor, eu vou dizer, foi uma estratégia sem pé e sem cabeça. Você conhece a história. Como que os muros vieram ao chão? Como que os muros de Jericó vieram ao chão? Vai lá, Josué, com o povo lá, rodeia lá, em volta lá. Pois no último dia lá, toca lá as buzinas. Grita todo o povo junto. Foi na mesma frequência. E os muros vieram ao chão. Não teve um gritando diferente. Não teve um lá tocando a trombeta em outro tom. Estavam todos afinados na mesma frequência, no mesmo tom. E aí Deus então manifestou a vitória. Amém, igreja? Amém. Número 3. A direção de Deus é aceita sem resistência quando o povo está unido. Então nós entendemos que o aceitar a direção de Deus, amados, é um viver na obediência para Deus. Se eu vivo em obediência para Deus, eu aceito a direção de Deus na minha vida. E essa direção vem da onde? Do líder que ele levantou para apacentar a minha alma, o meu espírito. Vem do altar. A direção de Deus não vem de alguém na rua, amados. Não vai vir. Ouça isso, Deus não é Deus de confusão. Amém? O nosso Deus não é Deus de confusão. Então Deus não vai nos dar uma direção aqui e depois eu caminhando na rua durante o dia vem alguém e fala: viu, Deus mandou eu te falar tal, e totalmente contrário do que eu estou aprendendo aqui. Não recebo. Amém? Amém, igreja? Então Deus não vai fazer isso, porque Deus não é Deus de confusão. Então, quando o povo está unido, a direção de Deus vem para a nossa vida e é aceita. A estratégia de Deus, né, que foi passada para Josué, para que, né, os muros caíssem, como eu disse aqui, não tinha nenhuma lógica. Tinha lógica? Não foi nenhum dinamite que Deus deu para Josué. Não foi nenhuma bomba, irmão Ricardo, para Josué ir lá e colocar nos muros lá e derrubar. E eram muros que eram considerados intransponíveis. Eram muros que eram considerados, sabe, muralhas mesmo assim, que não tinham o que derrubasse. Amém?
E eu vou dizer para você, nenhum do povo discordou daquilo que veio da parte de Deus. Todos disseram amém. Todos disseram assim seja. É assim que nós vamos fazer. E Josué, estamos contigo, e se algum aí tiver contra, nós vamos matar. No tempo da lei, né? Nós sabemos que era bem assim. Amém? Então, amados, nós percebemos que a igreja ela está em unidade quando não há ninguém discordando daquilo que Deus está mostrando. Nós percebemos que a igreja está unida quando não há ninguém achando estranho aquilo que está sendo pregado pelo altar. Aquilo que vem como direção de Deus para a nossa vida espiritual. Então marchar unido, sabe? Tocar as trombetas unidos, gritar unido a uma só voz, né? Foi a estratégia que Deus deu ao povo, através de Josué. Então, fala para todos aquilo que Deus quer. E quando Deus fala aquilo que Ele quer, então todo o povo aceita, recebe e diz amém. Quem está entendendo? Então, aqueles que permanecem unidos, igreja, não questionam a direção de Deus. Eles vão se tornar uma força invencível. Então, o que nós temos aprendido? Que nós temos que nos aliançar com aqueles que têm recebido direção de Deus. Não é, pastora? Deus nos colocou no ministério santo que é dele. É Ele quem dirige os passos desta igreja, deste ministério. Igreja Cristo Vive. E nós estamos aliançados neste ministério. Então a direção de Deus, amados, nós sabemos que ela é única neste ministério. Deus não diz lá na igreja do Rio para fazer uma coisa e para nós aqui Deus manda fazer outra. Não manda. Deus não manda lá em São Paulo eles fazerem uma coisa, o bispo Rai, o bispo Solange fazer uma coisa e aqui para o pastor Emílio fazer outra. Não. Deus, como eu disse, não é Deus de confusão. Amém? Então aqueles que permanecem unidos não questionam a direção de Deus. E são estes que vão se tornar uma força invencível. Porque virão os ataques? Virão. Virão sim. Até de dentro. Virão. Terão os Eliasibes da vida que nós aprendemos aqui. Terão os sacerdotes que vão estar sempre torcendo o nariz para aquilo que eu e você vamos estar acreditando e lutando e levando adiante. Terão no meio do povo de Deus. Mas não vão ser eles que vão vencer. Não vão ser eles que vão vencer. Porque estes nós sabemos que querem difamar a obra, difamar a obra de Cristo, a igreja do Senhor. Muitos querem defamar o louvor, querem defamar a adoração a Deus. Nós não vamos aceitar isso aqui, igreja. Porque nós somos um povo que adora o Senhor, que louva o Senhor. Amém? Nós somos uma igreja que estamos com os ouvidos atentos à voz do Senhor. Estamos preocupados com a direção que Deus tem nos dado. Estamos levando esta direção com toda a prudência, toda a cautela. Estamos sendo prudentes com aquilo que Deus tem nos ensinado. Amém? Número 4. Uma vitória de equipe e sem rivalidades. Foi o que aconteceu com a queda dos muros. Lucas 9,46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria maior. Igreja, quando uma situação dessa entra na igreja, pronto, já vai ter destruição. Quando os muros caíram, ninguém se gabou.
Ninguém se achou tal. Nem mesmo os líderes. Não. Nem mesmo aqueles que estavam em cargos mais elevados. Ninguém. Porque a vitória foi unânime do povo. Quem está entendendo? Então, aqui nessa passagem de Lucas, os discípulos lá, os apóstolos, eles estavam discutindo entre si qual deles era maior. E isso, amado, é suspeita maligna. Isso é discussão. E isso é suficiente para destruir uma igreja. Quando pessoas começam a se colocar em posições para saber quem que é melhor que quem. Será que é aquele que é melhor? Será que eu sou melhor? Que situação, que posição que eu estou? Isso é maligno. Estão entendendo, igreja? Então, a igreja de Jesus, a igreja, que são todos que compõem a igreja de Cristo, eles devem se mostrar submissos e humildes à voz de Deus. A submissão e a humildade, mas é o segredo do sucesso. Então, vidas às vezes estão travadas por causa de falta de submissão e falta de humildade, de não reconhecer erros na própria vida. Sabe, as pessoas, elas estão cegas, que elas não conseguem, às vezes, amados, enxergar o erro na própria vida, acha que aquilo ali pode continuar a ser levado adiante. E isso, sabe o que é? Fortalezas na mente. A pessoa convive com o erro e acha que aquilo para Deus não tem problema algum. E Deus falando. Entra na unidade, entra na união, aceita a minha direção, aceita aquilo que eu estou dando para o meu povo. Se mostre submisso, se mostre humilde à minha vontade. Número 5. A busca da união, ela é trabalhosa, mas vale a pena. Olha, amados, nós estamos, pastora, há muito pouco tempo, não é? Há muito pouco tempo. E nós temos aprendido com o Espírito do Senhor a lutar pela união. Amém? Nós temos aprendido, nós temos crescido dia após dia a lutar pela união. Com os olhos iluminados, com o crescimento pela palavra, o entendimento pela palavra, né? E estamos entendendo que nós temos que lutar pela unidade da fé evangélica. Nós temos que lutar pela união da fé evangélica, amados. E da verdadeira fé. Amém? Para não haver contaminações. Então, todos nós somos tentados a não lutar pela unidade. A não agir. Dá trabalho, igreja. Dá trabalho eu me colocar, em defesa de algo que eu acredito e sei que são poucos que acreditam. É muito mais fácil eu me colocar em defesa para defender algo que muitos acreditam. Mas me colocar em defesa por aquilo que poucos acreditam, pastor, é muito difícil. Então é mais fácil eu me isentar da responsabilidade. É mais fácil eu dar um passo atrás. É mais fácil, eu falar, não. Então, vamos ver o que vai dar. Espera aí, vamos ver o que vai dar? Então, eu tenho que entender que o eleito de Deus, ele promove a paz e fica sempre do lado da verdade. Custe o que custar, ele não abre mão da verdade, irmão.
Sabe, às vezes é triste nós vermos, sabe, sabemos que o irmão, ele ouve alguma coisa de alguém, às vezes alguma pessoa defamando, às vezes uma pessoa falando mal da igreja, e nós sabemos que o irmão não defendeu. Que o irmão não se colocou, sabe, para defender, não se colocou no combate em paz, para defender, sabe? E isso é muito triste, irmão. Ou seja, ele não defende a unidade, ele não defende a união, ele não defende o lugar onde Deus plantou ele para crescer na graça e no conhecimento. Número 6. Uma posição de humildade é muito valorosa, mas é uma raridade hoje. A humildade, amado, ela gera união e união gera humildade. Tiago 4, 1 e 2 está escrito assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então assim, não está em unidade, não está em união. Carne pura. Porque se é a palavra de Deus que está sendo anunciada, se é a direção do Senhor que está sendo passada, se é Deus a falar, amados, e ainda há o quê? Contendas, atritos, discórdias no meio da igreja, isso é carne pura. Amém? Número 2. Cobiçais e nada tendes. Então, são pessoas que querem, mas nunca têm. Pode reparar, não saem do lugar. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, porque essas pessoas, elas gostam de criar atrito, criar conflito, sabe? Ir sempre contra. Nada tendes, porque não pedis. Então, com guerras e contendas, irmão, não se avança. Com discórdia, não se avança. Não se glorifica a Deus. Não se tem, sabe, orações respondidas. Com discórdia, não adianta, pode até orar, mas Deus não vai responder. Porque não está alinhado, não está em concordância com aquilo que o próprio Deus está estabelecendo. Não está existindo união. Amém? Então, as pessoas mais felizes, amado, deste mundo são as pessoas que não intimidam os outros. Eu vou dizer algo para você, amados, o que eu sofri e sofro ainda às vezes de intimidação aqui na obra de Deus, Deus é testemunha disso. Sabe, pessoas que querem me intimidar, pessoas que querem colocar às vezes até a minha dignidade em dúvida, a minha intimidade com o Senhor em dúvida. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não intimido ninguém, e por isso eu sou muito feliz. Eu prego Jesus Cristo, eu prego a santidade deste Deus, eu prego a palavra de Deus. Não intimido ninguém, pelo contrário, estou sempre aberto para ajudar aquele que precisa de ajuda. Estou sempre à disposição da ovelha que precisa de uma direção, de uma orientação do pastor. Então, aquele que conhece o próprio valor, amado, aquele que faz outras pessoas felizes e promove a união e não a desunião, essa pessoa ela é feliz. Amém? Ela tem prazer na sua própria vida porque ela tem a aprovação de Deus. Então, às vezes, nós vemos as pessoas de Deus querendo promover a união lá fora, entre pessoas do mundo, que não estão em Cristo. E numa situação real dentro da igreja, onde, sabe, poderia ali se colocar para pacificar, numa situação onde poderia se colocar para somar forças dentro da igreja, esta pessoa, mano, ela fica de longe. Ela até vê a situação, ela até comenta com outros, mas ela não se envolve. Ela prefere ficar de fora. E às vezes até provocar um pouco mais a contenda.
com diz-que-me diz-que. Então isso é muito desagradável aos olhos de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, na medida em que nos unirmos mais e nos amarmos mais, Jesus será conhecido aí fora. Amém? Glória a Deus. Então, eu não posso atingir a Judéia, a Samaria, os confins da terra, sem primeiro começar em Jerusalém. Jesus ordenou isso. Jesus ordenou isso. Então, tem muitas pessoas bem intencionadas, irmão. Pessoas de Deus que são bem intencionadas. Querem se aparecer na Judéia, querem se aparecer em Samaria, até os confins da terra, mas em Jerusalém. Não, aqui eu não me meto. Aqui eu... Não, deixa o pastor resolver. Não, o pastor... Não, isso aí é o pastor que tem que acertar, meu irmão. Tem muitos assim. Tem muitos assim. Sabe? Indiferentes, pastor. Sabe? Indiferentes a tudo. Não, eu sou, mas não sou. Entendeu? Eu estou, não, mas não estou. Mas corpo presente não serve para nada para Deus. Corpo presente tem que ser em espírito e em verdade. Tem que ser em espírito e em verdade. Se não for assim, é hipocrisia. Então o amor, amado, tem que ser primeiro demonstrado onde? Aqui. Tem que ser demonstrado ao altar da igreja, à liderança da igreja. Tem que ser demonstrado para as ovelhas de Jesus. Se não for assim, é hipocrisia. Se não for assim, não está obedecendo aquilo que Jesus mandou. Vai ser testemunha, começando por Jerusalém. Depois, amado, sai. Depois vai para a Judéia, depois vai para Samaria, até os confins da terra. Mas se não aprender a amar uns aos outros em Jerusalém, não está obedecendo Jesus. Não está obedecendo a Jesus. Se não se unir uns com os outros para seguir adiante, unidos e fortes, amados, nesta doutrina, não está obedecendo o que Jesus disse. Amai-vos uns aos outros. E se eu não amo meu líder, se eu não amo o altar da igreja, eu não estou em obediência a Jesus. Como é que eu vou amar? Como é que eu vou estar obedecendo a Jesus? Se eu estou odiando o que está sendo pregado, se eu estou indo contra o que está sendo dito pelo Senhor, se eu estou indo contra a direção que o Espírito está dando para a minha vida, eu não estou alinhado com a vontade, com o mandamento do Senhor Jesus. Amém? Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo está sobre nós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Algo que eu acho muito interessante, acontece muito na igreja, eu e a pastora, e aqueles que nos acompanham mais intimamente, nos ombreiam mais de perto, também já podem observar que muitas pessoas cobram amor, igreja. Muitas pessoas dizem: olha, nós temos que amar mais. Nós temos que mostrar mais o amor. Igreja, são essas pessoas que não demonstram amor. São essas pessoas que não demonstram amor para a minha vida. Eu vou falar aqui sem problema algum, porque Deus é testemunha do que eu estou falando. As pessoas que cobram amor, amados, são as que menos demonstram amor para com a minha vida. Para com a vida da minha esposa, da pastora. Pessoas que, sabe, estas pessoas que quando ouvem coisas
elas nunca defendem. Pelo contrário, às vezes inflamam junto. Elas nunca se posicionam firmemente em prol da igreja, do local onde elas alimentam o seu espírito. Então elas querem amar a Judéia, elas querem amar a Samaria, elas querem amar os confins da terra. Mas Jerusalém elas não amam. Elas não amam os irmãos. Só sabem cobrar. E não demonstram nunca o amor. Então, nós aprendemos sobre esta lição de unidade e praticarmos definitivamente entre nós. Então nós temos que entender isso. Aprendermos de fato o que Deus está nos ensinando, o que Deus está nos alertando e começarmos a praticarmos definitivamente entre nós. Eu vou dizer algo para a igreja. O praticar esta unidade, amados, o praticar esta união, não é com pessoas que eu escolho para ter união. Eu tenho que aprender a ter união com as pessoas que Deus me colocou. Porque tem muitas pessoas, e você sabe disso, que às vezes vai para uma igreja, graças a Deus aqui não é o nosso problema, porque nós sabemos que a verdade está aqui. Amém? Não está em outro lugar. Então, não é o nosso problema. Mas nós sabemos que nos outros lugares, a pessoa vai para uma igreja, ela se assenta lá, ela fica por um tempo para ver se vai gostar. Sabe o que é isso? Para ver se ela vai se dar bem com as pessoas que estão ali. Se ela se dá bem com as pessoas que estão ali, beleza, ela continua, ela fica. Se ela já começar a se sentir incomodada com algumas pessoas ali, ela não volta mais. Ela vai fazer o quê? Procurar outro lugar para ela. E sabe o que é isso? É não saber viver em união. É não saber viver em unidade. Porque o que Jesus manda, amados, é nós andarmos em união com quem Ele nos coloca. Então, se Deus nos plantou aqui, é aqui que eu vou aprender a andar em união. Se Deus me plantou aqui, é aqui que eu vou aprender a amar os meus líderes, os meus irmãos, a todos que estão à minha volta. E você diga glória a Deus. Então Deus quer que eu e você pratique definitivamente. Ou sabe o que nós seremos, igreja? Nós seremos só mais uma vozinha ecoando no vazio. Vai ser uma voz que não vai mudar nada, se nós não nos colocarmos naquilo que Deus quer. Quem está entendendo, diga amém. Número 7. O ataque à unidade. Então, é só para você imaginar, tá? Você é maduro na fé e você vai entender o que eu vou dizer aqui. Só imagina, se você fosse o diabo. Só imagina, se você fosse o diabo. E você soubesse que a unidade da igreja, ela é a chave para as orações respondidas. Acompanhe o raciocínio para você entender o que Deus quer que eu e você compreenda. Que o diabo, imagine que você fosse o diabo e soubesse que a unidade, ela é a chave para o louvor e a adoração ser agradável a Deus. Que a unidade é a chave para os céus estarem abertos de contínuo sobre a vida da igreja. O que você faria se você fosse o diabo e soubesse de tudo isso? Você já tem uma noção do que você faria? Se você fosse o diabo, você iria semear o quê? União? O que você iria semear, igreja? Desunião. E causaria o quê? Desordem. É simples, amado. É simples. Então Deus não opera em meio de conflitos. Está tendo conflito? Deus não está operando. Ele é a unidade perfeita. Jesus é a unidade perfeita, amado.
Então eu louvo a Deus que o altar, este altar, amado, o altar desta igreja, ele é em unidade perfeita. Aqueles que servem este altar, amados, servem em unidade perfeita. Eu louvo a Deus por isso. Sabe? Está no mesmo propósito. Provérbios 6, 16 a 19 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, conta comigo. Olhos altivos, Deus aborrece. Língua mentirosa, Deus aborrece. Mãos que derramam sangue inocente, Deus aborrece. Coração que trama projetos iníquos, Deus aborrece. Pés que se apressam a correr para o mal, Deus aborrece. Testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia contendas entre irmãos, esse Deus aborrece? Não, esse Deus abomina. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos, Deus abomina. 8º, o poder da nossa unidade. Igreja, viver em unidade, sabe o que é? Número 1, determinação de Deus. Então é Deus quem determina viver unido. Viver em união é uma determinação de Deus. Não é uma escolha nossa. Nós temos que escolher obedecer isso. Número 2, é uma doutrina bíblica. Número 3, todos que são colocados em aliança por Deus devem estar juntos. Amém? Então, nós vamos ver alguns benefícios da nossa unidade, tá? Número 1, a nossa união traz pessoas à salvação. Atos 2, 41 a 42. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, isso na dispensação da lei, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eles criam, eles acreditavam e andavam todos juntos, todos unânimes, todos no mesmo propósito. Número 2, a nossa união atrai a simpatia de pessoas e acréscimo de salvos. Atos 2, 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Olha, unânimes na onde? No templo. Unânimes na onde? No templo. Então não tem essa de ficar em casa. É no templo que eu tenho que permanecer unânime. Amém? Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Número 3. A nossa união traz prosperidade. 2 Coríntios 8, 1 a 5 diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Amados, uma igreja pobre, amém? Aleluia. Que por meio da alegria, por meio da união, por meio da unidade, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Olha que tremendo. Amém? Então, unidade, união, traz prosperidade. Você crê nisso? Número 4. A nossa união traz orações respondidas. Atos 12, 5 e 7. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, estava preso. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Povo unido em mesmo propósito.
no mesmo pensamento, fazendo a mesma vontade. Amém? Não ali um discordando do outro, mas unidos em oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Deus respondeu a oração, irmão. E uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Foi solto. Amém? Número 5. A nossa união faz o louvor e a adoração subirem ao trono de Deus. Diga glória a Deus. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Aleluia. Aleluia. Amados, o louvor de Paulo e Silas chegou ao Senhor. E você sabe o que aconteceu. Aquelas cadeias se quebraram. 2 de Crônicas 20, 18 e 29, 30. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. É Crônicas, viu, pastora? Não é 2 de Crônica, é 2 de Crônicas. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. O povo estava unido com o líder. Amém? Josafá, o rei, se prostrou com o rosto em terra. E todo o Judá, todos os moradores, também fizeram o que ele fez. Número 6. A nossa união traz a vitória quando estamos em batalhas. 2 de Crônicas 20, 19 e 22. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Amados, o louvor não pode ser baixinho. O louvor não pode ser baixinho, tem que ser em voz alta. Sabe o que é louvor alto? É louvor alto. Amém, igreja? Então, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Então, igreja, quanto maior a luta, mais alto tem que ser o seu louvor a Deus. Maior a luta, maior tem que ser o seu grito a Deus. Então, na luta, não se isole. Na luta, não fique em casa. Tem pessoas que a luta vem, a pessoa ela recua. Ela recua. Ela dá um passo atrás, ela se isola, ela não quer vir para a igreja. Amados, pratique a unidade. Quando você pratica a unidade, você tem resposta das tuas orações. Amém? Então, por nada você deve se isolar. Tem irmãos que às vezes a palavra vem e confronta, assim como já confrontou muito a nossa vida, não é, pastor? A palavra da graça de Deus, ela vem para nos corrigir. Amém? Porque Deus quer a correção do seu povo. E por muitas vezes, eu mesmo me vi confrontado com a palavra de Deus, assim como a amada pastora. E nós, por muitas vezes, amados, pensamos em até desistir. Mas o Senhor nos orientou, nos deu a direção. Estão entendendo? Por quê? Deus, Ele faz a obra em nossa vida.
Ele primeiro avisa e depois faz. Então, às vezes, o Senhor vem e avisa e aquilo nos dá um choque. Mas é aí que o Senhor prova a nossa fé. É aí que o Senhor olha para nós, igreja, e vê se nós estamos de fato crendo nele ou não. Porque é Ele quem tem o poder de fazer, não nós. E quando a palavra veio e me confrontou com atitudes que eu tinha na minha vida, que não condizia com a vontade de Deus, eu mostrei para o Senhor que eu não queria mais aquilo na minha vida. Eu mostrei para o Senhor que eu não aceitava mais aquilo na minha vida. Mas eu não sabia como deixar aquilo na minha vida. E foi onde eu pensei, sim, em desistir. Não omito da igreja. Porque Deus sabe. Foi logo no início da revelação da graça de Deus. Não tinha muitas atitudes fora, mas algumas tinham. Que não estavam alinhados com o caráter do nosso Deus. E eu mostrei para o Senhor que eu não queria, não aceitava mais aquilo. E eu tive a orientação dos meus líderes, e aqui estou eu para a glória de Deus, com a minha vida restaurada, a minha vida mudada. A palavra não me confronta mais para a glória do Senhor. Eu prego esta palavra em paz, porque eu vivo esta palavra hoje. Eu tenho o respaldo de Deus para pregar com autoridade, porque aquilo que eu prego é o que eu vivo é o que eu prego. Então, amados, quanto maior a luta, mais você deve buscar ao Senhor, clamar ao Senhor em unidade. Não se isole na tua casa, não fique sozinho na tua casa, porque sozinho na tua casa você vai ser presa fácil para lobos. Você vai ser presa fácil para o inimigo. Amém? Número 7. A nossa união traz a manifestação da unção de Deus. Salmo 133, 1 e 2, como lemos: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Quando nós estamos unidos, igreja, a unção é liberada. Amém? A bênção de Deus, ela é liberada para o corpo, para a igreja. E atinge primeiro o quê? A cabeça. Amém? Os primeiros a receber são os líderes. Amém? Os líderes são os primeiros a receber. São os líderes que recebem a direção de Deus com sabedoria, com paz, para liderar em paz. Amém? Agora, se não há união, aí você pode deduzir o que pode acontecer. Amém? Por quê? É com união que isso acontece. O que diz o versículo? Como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Porque quando isso acontece, a direção de Deus vem em paz para ser mostrada em paz e ser vivida em paz. Número 8. A nossa união faz a glória do Senhor encher o templo e o sobrenatural se manifestar. 2 de Crônicas 5, 13 e 14. E quando em uníssono. O que é uníssono, igreja? Todos no mesmo tom. Todos no mesmo som. Quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas, então estavam todos afinados, estavam todos no mesmo tempo, não tinha um tocando a trombeta, sabe, num tempo e o outro no outro. Num tom e o outro no outro tom. Não, estavam todos uníssonos. E cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Amado, quando a igreja está uníssono no louvor e na adoração,
esta nuvem paira sobre nossas cabeças. Quando a igreja entende isso, de se louvar o Senhor no mesmo tom, de se louvar o Senhor no mesmo propósito, na mesma intensidade, na mesma frequência, esta nuvem enche a casa do Senhor. De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia. Aleluia. Salmo 133, 3 diz: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali onde há união, ordena o Senhor a sua bênção. Amém? Então é ali onde há união, ordena o Senhor a sua bênção. Então é união na doutrina, é união na palavra, é união no Espírito, é união na obediência, é união na submissão, é união no respeito, é união no amor. A começar pelos líderes da igreja, sim, passando por todo o corpo ministerial que foram levantados por Deus para servir o altar, chegando até todas as ovelhas. Então, esse é o amor que tem que ser manifestado para com a obra de Deus, para com a obra do Senhor. Eu tenho que aprender a amar a casa de Deus. E amar a casa de Deus, amados, é isso. É amar o altar, a palavra que é pregada por Ele, amar os líderes, amar os ministros, amar os diáconos e amar as ovelhas que estão assentadas do meu lado, os quais o Senhor Jesus colocou para caminhar junto comigo. Então nós temos, igreja, a capacidade dada pelo Espírito Santo para viver esta união. Amém? Então todos os eleitos precisam saber disso, que esta capacidade já foi dada pelo próprio Deus a cada um de nós, para que esta unidade, esta união seja vivida e seja vista entre todas as nações. Amém? Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.